Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 15ª aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula. Bloco 1, Química Geral e Inorgânica, Bloco 2, Fisicoquímica e o Bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, as listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente no conforto do celular, faz a resolução na sua casa depois de assistir a aula teórica aqui e na sequência a gente posta vídeo com as resoluções comentadas das listas para que você possa aí aprender química de um jeito diferente, tudo bem? Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de isomeria. Antes de começar a aula propriamente dito, eu coloquei aqui na lousa 3 moléculas orgânicas, né? A gente tem aqui essa molécula que a gente pode dar nome para ela, porque a gente já aprendeu a dar nome para molécula orgânica, né? Eu tenho aqui a função álcool, tudo bem? Tenho uma hidroxila ligada em um carbono saturado. Eu tenho 3 carbonos aqui. Essa minha molécula é o propan-1-ol. Olha lá, o propan-1-ol. Né? Se você quiser aula sobre nomenclatura, a gente tem aula de todas as 12 funções que a gente apresenta no ensino médio para você aí nas aulas anteriores. É só você acessar a playlist de Química Orgânica, tem todas as aulas para você. O que acontece aqui? Eu também tenho 3 carbonos, mas a hidroxila está no segundo carbono. Então essa molécula aqui, ó, é o propan-2-ol. Propan-2-ol. E essa molécula aqui de baixo, ela não é um álcool, ela é um éter, porque olha, o oxigênio entre 2 carbonos, né? Um heteroátomo. Esse éter aqui é o metóxi, porque a parte menor tem um carbono, é metóxietano, a parte maior tem 2 carbonos. Beleza? Essas moléculas aqui, enfim, são moléculas diferentes, né? E vamos fazer uma coisa, vamos contar quantos átomos cada uma delas tem. Ó, essa molécula aqui tem 3 átomos de carbono. Então vou escrever aqui a fórmula dela, ó, C3. Aqui eu tenho 3, 5, 7, 8 átomos de hidrogênio. C3H8O, porque eu tenho um átomo só de oxigênio. Repara o seguinte, 1, 2, 3 carbonos, 3, 6, 7, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Repara ainda no seguinte, 1, 2, 3 carbonos, 3, 6, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Pessoal, se eu te entregasse isso e falasse que composto é esse? Pode ser o propan-1-ol, pode ser o propan-2-ol e pode ser o metóxietano. O que acontece? Essas 3 moléculas apresentam a mesma fórmula molecular, porém apresentam estruturas diferentes. O que eu digo dessas 3 moléculas? Elas apresentam a isomeria, elas são isômeras, porque o prefixo iso vem de igual ou mesmo, e a palavrinha mero é de parte, né? Ou fórmula. Então, isômero nada mais são do que substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Nesta aula e nas próximas 3 aulas a gente vai falar sobre isomeria. Na aula de hoje a gente estuda a isomeria plana, que é um dos tipos de isomeria. Então olha lá, isomeria pode ser plana. Quando a gente falar em isomeria plana, eu tenho vários tipos de isomeria plana. Ó, a gente tem a isomeria plana funcional, ou isomeria de função, a gente tem a isomeria plana chamada de tautomeria, tudo bem? Ó, tautomeria. A gente tem a isomeria plana chamada de isomeria de cadeia, a gente tem a isomeria plana chamada de isomeria de posição, e a gente tem ainda um 5º tipo, que é chamado de isomeria de compensação ou metameria. Então aqui a gente tem metameria, ou isomeria de compensação. Tudo isso para a isomeria plana. Além da isomeria plana, a gente ainda tem a isomeria espacial. Isomeria espacial a gente vai chamar também de estereoisomeria. Eu tenho 2 casos aqui, a isomeria geométrica e a isomeria óptica.
Tudo bem? Olha lá, isomeria geométrica e isomeria ótica. E é isso que a gente vai tratar a partir de hoje, pelas próximas 3 aulas. Na aula de hoje a gente discute a isomeria plana. Eu vou ensinar vocês um caminho para descobrir qualquer um desses isômeros. A gente vai ver isso na próxima lousa. Na aula seguinte a gente vai falar sobre a isomeria espacial geométrica, ou também conhecida como isomeria cis-trans, né? Lá no seu colégio, pode ter ouvido falar assim. E por fim, 2 aulas para falar da isomeria óptica. Porque uma aula eu vou definir o que é a isomeria óptica, vamos mostrar alguns casos, e na segunda aula eu vou falar sobre o fator de Van 't Hoff, que na verdade é o cálculo do número de isômeros ópticos, mas eu vou tentar deduzir uma fórmula com vocês muito tranquilamente, beleza? Então agora a gente vai viajar pelo mundo da isomeria, continuando aí as nossas aulas de química orgânica. Essas aulas todas que a gente teve, nomenclatura, definições, nomenclatura, funções, a parte de propriedades físicas e agora as isomerias, a gente vai usar tudo isso como base para a gente trabalhar as reações orgânicas, que é o final do curso da orgânica, tudo bem? Então aguenta um pouquinho, eu vou trazer uma nova lousa onde a gente vai discutir estes 5 casos aqui com algumas perguntinhas, você vai ver que vai ficar muito fácil para você, tá bom? Guarda um minuto aí. Vamos lá, galera, voltamos agora aqui com uma lousa nova, onde com 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas você resolve todo o seu exercício, tudo bem? Vamos lá então, a primeira pergunta que você vai fazer, ela é um tanto quanto óbvia, mas é importante que você tenha ela na cabeça. Primeira coisa que você vai fazer, eu te dei 2 moléculas para você analisar. Primeira coisa que você tem que pensar, elas são isômeras? Como que eu vou saber se elas são isômeras? Eu vou contar o número de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e vou ver. Se forem iguais, são isômeros. Então a essa pergunta, os compostos são isômeros, só me cabem 2 respostas. A resposta pode ser sim, são isômeros, ou não, não são isômeros. Se a tua resposta for não, você acabou o exercício. Pronto, olha lá. Não são isômeros. Acabou. Não tem mais o que falar, não são isômeros, ponto final. Se a tua resposta for sim, eles são isômeros, a primeira pergunta, ou seja, a mais importante, você vai dizer assim, a função é a mesma? Você já sabe função orgânica, né? Então você vai perguntar se a função é a mesma. 2 respostas possíveis. Sim, as funções dos 2 compostos são iguais. Ou não, a função deles não é a mesma. Se a tua resposta for não, você vai fazer uma outra pergunta. Você vai fazer a seguinte pergunta: existe equilíbrio? Existe equilíbrio? Na verdade, o que você está querendo perguntar é isso. Se tem enol. Por quê? Porque você sabe que o enol, ele estabelece um equilíbrio com aldeídos e com cetonas, aquele tal do equilíbrio aldoenólico e cetoenólico, tudo bem? Então a sua pergunta, existe equilíbrio? Tem 2 respostas possíveis. Sim, existe equilíbrio, ou não, não tem equilíbrio. Se a tua resposta for não, não tem equilíbrio, olha só que tranquilo, você tem aqui a isomeria funcional, ou isômeros de função, olha lá, isomeria funcional. Se a tua resposta foi sim, tem equilíbrio, então tua isomeria chama tautomeria, olha lá, tautomeria. Tautomeria, portanto, é quando eu tenho um equilíbrio cetoenólico ou aldoenólico, tudo bem? Beleza? Vamos continuar então. A função é a mesma? Sim, é a mesma função. Próxima pergunta, a cadeia é do mesmo tipo? Olha lá, ó. A cadeia é do mesmo tipo? Ou seja, a cadeia tem a mesma classificação? Interrogação. 2 respostas possíveis para essa pergunta. Sim, elas têm o mesmo tipo. Ou não, elas não têm o mesmo tipo. Se a tua resposta, por um acaso, for não, ela não é do mesmo tipo, então a sua isomeria é a isomeria de cadeia. Olha lá que fácil. Isomeria de cadeia. Beleza? Olha lá. A cadeia é do mesmo tipo? Não. Isomeria de cadeia. Se a tua resposta for sim para cá, a cadeia é do mesmo tipo, você vai perguntar se existe heteroátomo. Olha lá. Existe heteroátomo? É a sua próxima pergunta. E a sua resposta também só pode seguir 2 caminhos.
Sim, professor, existe heteroátomo. Ou não, professor, não existe heteroátomo. Se não existir heteroátomo, você está falando de isomeria de posição. Olha lá, isomeria de posição. Agora, se você falou que sim, tem heteroátomo, então você está falando de metameria. Metameria ou isomeria de compensação. Olha lá, isomeria de compensação. Acabou. Nossa, professor, que fácil que é quando eu falo em isomeria plana. Sim, isomeria plana tem a ver com a estrutura da molécula. A estrutura da molécula pode mudar a função. Então você vai fazer a primeira pergunta. A função é a mesma? Não, não é. Tem equilíbrio, ou seja, tem enol? Ah, tem enol, então é tautomeria. Enol com aldeído ou cetona, beleza? Não, não tem enol, não tem equilíbrio. Então isomeria funcional. Se a função é a mesma, pronto, você já falou do mais importante. Vamos ver na sequência aqui, ó. A cadeia tem a mesma classificação? Aberta, saturada, fechada, homogênea, Espírito Santo também? Ah, não, não tem. Então é a cadeia que é diferente. Beleza? Porque a função é a mesma, a cadeia é diferente. Não, professor, tem a mesma classificação. Então você vai perguntar, tem heteroátomo na sua molécula? Se não tiver, o que mudou foi a posição, ou da insaturação, ou do grupo funcional, ou de uma ramificação. Agora, se tiver heteroátomo, aí o que muda é a posição do heteroátomo. Então é um nome diferente, metameria ou isomeria de compensação. Beleza? Agora você pega qualquer par de substância que você quiser, qualquer parzinho de molécula, e você com certeza, sem dúvida nenhuma, estabelece a isomeria fazendo essas perguntas. Então eu quero que você dê uma pausa aí no vídeo, copie isso aqui, internalize isso, que na volta eu vou trazer umas 3 ou 4 moléculas para a gente poder tentar responder e chegar na isomeria a partir dessa ideia, tudo bem? Dá um pause e copie isso aqui. E eu volto com a próxima lousa para a gente treinar esse negócio aqui, tá bom? Bom, galera, voltamos aqui. Eu espero que você tenha copiado aquela lousa anterior, né? É importante você ter no seu caderno, porque aqui dá a impressão que está tudo muito fácil, mas na hora de você fazer exercício fica um pouco complicado. Vamos lá, eu tenho aqui 2 moléculas. Primeira pergunta que eu faço, a função é a mesma? Não! Primeira pergunta que você faz é se são isômeros, então para isso tem que contar carbono, hidrogênio, tudo isso aí, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Esse aqui tem fórmula C3, 3, 6, 7, 8, H8. Maravilha. Esse aqui de baixo, C3, H3, 5... Não são isômeros. Olha a pegadinha em exercício, tá? Então esse aqui, ó, não são isômeros. Terminou o exercício. Lembra lá a primeira pergunta? São isômeros? Não. Então acabou. Não são isômeros. Fechou? Próxima, essa aqui. Ó, vamos lá. 1, 2, 3 carbonos, C3, 3, 6 hidrogênios, 6, 2 oxigênios. Maravilha. De baixo, 1, 2, 3 carbonos, 1, 3, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Porra, professor, esses são isômeros. Maravilha. Segunda pergunta. Qual é a função desse aqui? C dupla O, com um carboninho aqui. Isso aqui é um éster. E esse aqui? É um éster também. A função é a mesma? Sim. A cadeia é do mesmo tipo? Aberta e heterogênea. Aberta e heterogênea, além de ser saturada e sem ramificação. Então a cadeia é do mesmo tipo. Vou para a próxima pergunta. Tem heteroátomo? Sim, professor, tem heteroátomo. Pronto. Então isso aqui são metâmeros. Então eu tenho aqui a metameria ou isomeria de compensação. Beleza? Você viu que tranquilo, rápido? Responde papo umas perguntas, acabou. Beleza? Só que tem que ir na sequência. É isômero, a função é a mesma, a cadeia é a mesma e existe heteroátomo. Beleza? Vamos ver aqui para cá agora, ó. Vamos ver se isso são isômeros, ó. Aqui eu tenho carbono com 2 hidrogênios. Aqui eu tenho carbono com 2 hidrogênios. Aqui eu tenho carbono com 1 hidrogênio e aqui eu tenho carbono com 3 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, C4, 2, 4, 5, 8, C4H8, beleza? De baixo, 1, 2, 3, 4, olha lá, C4,
3, 5, 6, 8. C4H8 também são isômeros. Pergunta se a função é a mesma. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Sim, função é a mesma. Pergunta se a cadeia é do mesmo tipo. Cadeia fechada e ramificada, cadeia aberta e insaturada. A cadeia é diferente, portanto, aqui eu tenho isomeria de cadeia. Acabou. Fiz lá as minhas perguntinhas, respondi com muita tranquilidade. Com isso, termina a aula de isomeria plana. Eu espero que você tenha gostado. Se você achou que essa aula e esse jeito de descobrir os isômeros foi interessante para você, por favor, dê uma curtida aí no vídeo. Se foi bom para você, você também pode me ajudar a divulgar o canal compartilhando esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Se depois dessa aula você ainda ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa aqui nos comentários do YouTube ou envie para mim um e-mail no duvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, foi um prazer ter dado essa aula para você e beijo, tchau!